Olá, que prazer que nós estamos juntos novamente em mais um Célula Online. Nós estamos num estudo bem grande, de 30 lições, falando só sobre a temática do compromisso, que é a coisa básica na vida cristã. E a gente tem focado vários ângulos, vários aspectos desse tema do comprometimento. É o nosso compromisso como igreja com o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos numa parte bem pegada, que aquela coisa que incomoda, é desconfortável, porque tem a ver com a nossa resposta, ok? E isso é proposital. Mas não é para ofender ninguém, é apenas para trazer o incômodo do Espírito Santo para que a gente reflita sobre a qualidade do nosso cristianismo, não é? E a boa árvore sempre vai produzir bons frutos, então a gente tem que começar a olhar com mais atenção os frutos da nossa vida, ok? É nesse sentido. E agradeço a você pela tua conexão, compartilhe, dê o seu like, ajuda a CCA a multiplicar a notificação aí do nosso trabalho, ok? E eu agradeço. Hoje nós vamos ver o estudo número 21, Compromisso Imperfeito, ok? Hoje esse é o aspecto que nós vamos enfatizar aqui. Eu quero ler um texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32. Jesus, ele falando: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Pergunta Jesus. E eles responderam: o primeiro. Então, em função da resposta daquele público com quem ele estava conversando, ele disse: então, Jesus disse: em verdade, lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Olha o contraponto. Porque João, o profeta João, veio até vocês no caminho da justiça, enviado por Deus, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram, pelo menos alguns desse tipo de público. Vocês, porém, da liderança eclesiástica de Israel, é esse o público com quem que ele está conversando, mesmo vendo isso com seus próprios olhos, não se arrependeram depois para acreditar nele. Na mensagem do profeta João Batista, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ok, primeiro ponto da nossa lição de hoje, dividindo corretamente o texto, a escritura, para nivelamento no grupo de comunhão. Só vou citar aqui os pontos e fica a discussão aí para os membros do grupo. Para quem Jesus estava falando? E eu relaciono aqui um texto bíblico para facilitar o trabalho. Podemos nos identificar na mesma posição dos filhos citados? A gente teria o mesmo tipo de atitude? O que diferenciava alguns publicanos, algumas prostitutas, da elite religiosa? O que
qual foi o contraponto, a diferença entre dois públicos? O peso do julgamento aumenta quando vemos e não acreditamos. Eu estou vendo, e quanto mais eu vejo, maior o peso da minha responsabilidade, porque é a minha resposta que vai pesar. É sempre assim, ok? E por último, obediência é uma questão de coração. Obediência não é uma técnica, não é um método, não é simplesmente uma disciplina, um esforço humano. Obediência é uma questão básica, fundamental, de um coração quebrantado, rendido diante do Senhor. E não adianta, a igreja tem 2000 anos aí praticamente de história e os princípios são os mesmos, ok? Fique atento. Bom, vamos entrar então no tema propriamente dito da lição. Primeiro ponto, estamos falando de um compromisso imperfeito. Esse é o aspecto que nós estamos analisando. Todos nós, eu e você inclusive, passamos pela mesma situação. Não tem ninguém diferente, não é? E assim como Pedro, assim como Ananias e Safira pisaram na bola, por assim dizer, nós também. Não tem ninguém diferente que nunca pisou na bola, que nunca errou, que nunca se desviou um pouco do caminho. Isso faz parte do nosso processo de maturidade. E se eu criticar alguém na Bíblia que errou, cometeu um erro, você se colocando no lugar dele, você faria melhor? Essa é uma pergunta que nós temos que responder e muitas vezes isso constrange a nossa pessoa, porque provavelmente a gente não conseguiria fazer nem o que eles fizeram, por causa das condições. Sabe, a gente tem que ser humilde para reconhecer o benefício da graça que vem sendo derramado sobre a igreja. Naquela época era com muita dificuldade. Hoje é com muita facilidade e a resposta é pior. Quer dizer, aonde que está o enrosco? Aonde que está o problema? Está no coração. Ok? Porque a tecnologia, o conhecimento da Bíblia, tantas informações, tantos ministérios, e a resposta continua pior. Quer dizer, eu admiro os apóstolos que com muita dificuldade no primeiro século mostraram a fé que eles tinham. E nós hoje, o que nós estamos mostrando? Essa é a questão, ok? Fica aí para a tua reflexão. Então, Pedro, por exemplo, só citando o caso de Pedro, ele tem 3 situações ali no Novo Testamento que ele praticamente se contradiz, ele nega, ele comete algum erro. O primeiro é quando ele disse que de maneira nenhuma que Jesus iria morrer uma morte de cruz. Ele se levantou contra, mas era necessário. Quer dizer, mostra a cosmovisão fragilizada, teologicamente falando, deles e que precisava de ensino. Um outro evento que também ele acaba se levantando contra é quando Jesus quis lavar os pés do apóstolo. Os meus não, nunca. Olha, é o mestre que está na liderança, na iniciativa daquele evento. E a palavra nunca não pode existir no coração de um discípulo, né? A nossa obediência, a gente tem falado muito, ela tem que ser integral. E também, quando ele teve aquela visão de animais impuros, ali logo no começo de Atos, ele reagiu. Ele disse: não, eu não vou comer animal impuro, porque o comando foi
levanta-te, Pedro, mata e come. Ele se recusou, como um judeu religioso. Ele falou, não vou fazer isso não. Mas acontece que Deus estava preparando Pedro para pregar o evangelho para um gentil, uma casa de um gentil. Só depois do fato consumado é que ele reconheceu que realmente Deus é Deus tanto para judeus quanto para gentios. Então, não é só criticar o apóstolo Pedro, foi um grande homem nas mãos de Deus, com todas as imperfeições, com o seu perfil, seu voluntarismo, mas ele era um homem que tinha o coração em Deus. É isso que faz a diferença, não é os erros. Os erros, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ok, o caso de Ananias e Safira também é conhecido. Era um momento de compartilhamento das coisas e Ananias e Safira quis reter uma parte do preço da venda de um imóvel. Uma atitude hipócrita, falsa, num mover tremendo do Espírito Santo na primeira comunidade cristã ali em Israel. E ele acabou perecendo por isso, e através da declaração do próprio apóstolo Pedro. E é conhecido, vocês já conhecem. A questão é que muitas vezes nós pregamos, cantamos e falamos, tudo entrego a Ti, Senhor, da boca para fora, porque na hora da prática, na hora da prova, a gente recua. Aonde que está o embaraço? Está aqui dentro, está aqui dentro. Você confia no Senhor? Você entrega de coração grato, firmado na fidelidade, no poder dEle, no amor dEle por você? É nessas horas que a gente dá umas vaciladas. E isso tem muito a ver com compromisso, por causa do chamado de Deus na minha vida. Aí quando chega a hora de Deus me chamar, eu amarelo, eu vacilo, eu recuo. Isso aí não é para mim, é para o outro. Então isso só aumenta o peso de julgamento sobre a minha vida, porque se Deus dá um comando e eu não obedeço, é uma situação complicada, porque vai ter correção. Quem ama, corrige. E isso tudo mostra os medos, as ansiedades. Nós falamos disso na lição passada, que embaraçam a minha rendição, a minha entrega. Ok. Uma outra coisa também, que está lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao versículo 62, quando o subtítulo dessa parte do texto bíblico fala o preço do discipulado, Jesus está falando sobre isso. Aí, um daqueles homens, ele falou, estou aqui, quero te servir. Aí Jesus falou, eu não tenho onde morar. Aí ele já recuou. Entende? Na hora da prova, assim não, assim eu não quero. Quer dizer, o medo da falta da provisão, da fidelidade de Deus, de cuidar de quem está na trilha do Evangelho, enfim, ele fala com a boca e a atitude é outra. É um exemplo. Também tem aquele que diz, não, primeiro, deixa eu me despedir do meu pai. Né? Ele queria ficar na casa do pai, se despedir do pai. Agora, quanto tempo isso ia levar? Não era um caso de emergência, não era uma coisa extraordinária. Simplesmente falou, vou cuidar lá do meu pai, aí depois, esse depois a gente não sabe a quantidade de tempo, aí eu vou ver como é que eu faço.
também assim não funciona. Porque se as coisas da vida terrena ocupam a prioridade da nossa vida, a gente nunca vai tomar uma decisão de uma consagração total diante do Senhor. Porque você coloca outras coisas em primeiro lugar. Primeiro o meu emprego, primeiro o meu casamento, primeiro isso, primeiro aquilo. Quando é que você vai estar disponível e disposto para servir a Deus? E nós servimos a Deus na igreja, a igreja local onde nós estamos. É ali que nós somos fiéis, é ali que nós mostramos a fidelidade que nós temos para com a mordomia que Deus estabeleceu na nossa vida. Não é uma coisa genérica, abstrata, idealista, não, é prático. É fazendo algo em algum lugar e sempre lidando com pessoas, com circunstâncias, muitas vezes não sendo reconhecido, mas você não desanima. Você está ali servindo como para o Senhor, porque a nossa recompensa vem do cabeça da igreja. Então, o alinhamento do nosso coração diante do Senhor. Bom, e tem um outro caso aqui, de alguém que queria se despedir da família, para depois seguir a Cristo. Olha, se convenções sociais ocupam uma prioridade grande na nossa vida, eu acho que fica difícil você ter uma dedicação mais intensa, mais profunda com o Senhor. Porque preciso levar as crianças no shopping, eu preciso sair com a minha família num período de férias. Ou seja, sempre tem alguém demandando algum cuidado. E aí você fica dividido. Você não sabe se você atende às necessidades da igreja, que está ligada ao ministério, ao seu chamado, ou se você vai cuidar das coisas da vida secular. Emprego, negócios, família, enfim, empreendimentos. E o tempo, o que sobra para o Senhor? São essas questões que perturbam a igreja desde o seu início. Não é hoje, não é de agora. Isso vem desde lá do começo. E aí que chega no ponto decisivo da nossa aplicação pessoal, e aí nós estamos encerrando o nosso estudo. Eu vou ler uma oração aqui apenas como despertamento do nosso entendimento. Diz o seguinte, presta atenção: perdoa-nos, ó Senhor, por tantas vezes encontrarmos formas de evitar a dor e o sofrimento, o sacrifício do discipulado. Fortalece-nos hoje para caminharmos contigo, não importando o quanto custe o preço. Em teu nome, amém. Essa é uma oração de entrega. E é nessas horas que a gente mostra onde está o altar do nosso coração. É prático, não tem nada de teológico, de grandes reflexões. Até quando eu, você e qualquer pessoa vai evitar uma atitude séria com o Senhor da glória, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o nosso Redentor, conhecendo a palavra profética das Escrituras, que Deus vai julgar todas as coisas? Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo da urgência do tempo da nossa vida, qual tem sido a nossa resposta? Enquanto isso, o relógio está correndo e o tempo está indo embora. O tempo da minha oportunidade é sempre assim. Vocês vão me ver ministrando a palavra, falando sempre as mesmas coisas. Mas eu oro, eu peço a Deus para que o Espírito Santo abra o entendimento do teu coração,
e faça uma revolução por dentro, porque por fora não adianta. Por fora é aquela capa de piedade, da religiosidade, que não se sustenta na hora da prova, mas que Deus faça uma revolução por dentro da tua vida, ok? Agradeço pela tua conexão e conto com você a semana que vem. Um grande abraço.